Salve, salve, gente bonita do Instagram. Estou aqui ao vivo para mais uma live. Mais uma live. Vou até colocar aqui o que é. Oi, Mimi. É Mimi? Tudo bem? Vou aumentar aqui, estou arrumando aqui a posição e nós vamos começar a falar já, esperar o meu amigo, grande amigo, Davidson, para começar a live sobre procrastinação, desmotivação. Aí, Davidson, pede para entrar aí, Davidson. Mimi Pietro, bem-vinda, Mimi. Davidson, Tereza, boa noite. Vocês estão me escutando bem? Dá um joinha aí se estão me escutando bem. Deixa aqui. Aqui. Solicitação de Davidson. Só pedi para entrar agora. Aê, Davidson! E aí, meu irmão, Caraca, tá aparecendo aí direito? Davidson! Tá de boa aí? Deixa eu Tá melhorar aí, aqui. cara. Quanto tempo, hein, mano? Oi, Muito tempo, cara. Gisele! Gisele, você tem que ir lá na academia, hein? Sarita. Sarita? Nossa. Cid. André. Boa noite a todos. Oi, Sarita. Gente, ó, já faz um favor aí pra gente, puder ajudar, né? Quem tá precisando aí, tem alguns adolescentes, filhos que estão procrastinando, desmotivados. Manda um aviãozinho aí pra galera aí, tá? E ajuda a gente aí pra divulgar o nosso trabalho aqui, para ajudar cada vez mais vocês. Como falar, a canequinha transforma Ah, vidas. é. Eu ganhei duas, né? Você sabe. É, sei. Eu Ganhei, transformo ganhei- vidas. ganhei uma da nossa formação e depois que eu não fui monitor lá, né? Ah, A gente sim, ganha legal. outra. Tem Legal. duas, uma guardada. Então vamos lá, Davidson, se apresenta aí, depois eu vou me apresentar também, porque tem gente que acho que não me conhece, né? Vai, Tem, Thiagão, tem. Então, apresenta aí, gente, amigão. eu sou o Davidson, moro aqui no estado do Rio de Janeiro, cidade de São Gonçalo, que é vizinha da capital do Rio de Janeiro, né? Sou formado em filosofia, atualmente leciono filosofia e sociologia aqui numa escola em Niterói, que é uma cidade vizinha, né? Me formei junto com o Leandro lá na Omni, na formação de hipnoterapeuta Omni, né? Tenho 30 e alguns anos, apesar de parecer ter menos. E hoje, especificamente hoje, exclusivamente, tenho trabalhado com essas questões de reeducação emocional, mas dentro da área da educação, né? Então, essa semana o Leandro mandou uma mensagem aí querendo saber como é que estava a minha vida, como é que estava a profissão, e ele gostou de saber que tenho atuado na área da educação, e a gente resolveu bater esse papo aí para falar sobre procrastinação, ansiedade, né? As grandes dificuldades que a gente tem na área da educação, não somente na área da educação, mas sobretudo focando nesse período que a gente tem vivido de isolamento social, né? O quanto as pessoas têm se mostrado bastante prejudicadas por tudo que vem bombardeando informações, todo o medo social, tudo aquilo que a gente já vem experimentando aí há mais de um ano, e aí trazendo também a história da nossa própria vida educacional, né? Trazer que talvez aqui histórias da nossa infância na escola, quem sabe? Vamos ver se Leandro abre o É. coração, e eu também, A gente chora aqui, né? Faz uma terapia às vezes. né? Agora, falando nisso, a semana passada eu fiz uma live com o meu outro amigo, né, terapeuta André, falando sobre a pandemia, né? Os problemas emocionais Uhum, da pandemia. E a gente estava falando sobre isso. Agora, como você já está atuando nas escolas, você está vendo diretamente os adolescentes, né? Como que eles estão. uhum, Então, é bem interessante essa live, porque é o que está acontecendo no Brasil inteiro, né? Não só no Rio de sim. Janeiro, mas no Brasil inteiro. E tanto é que na live passada eu até comentei com o André que nós, né, falamos que o efeito pós-pandemia, não o efeito da doença, o efeito emocional pós-pandemia vai ser pior. Porque Uhum, enquanto a gente está aqui na luta aqui,
estressado para aguentar passar essa pandemia, medo por causa da falta de emprego, dinheiro, tudo mais, a gente está, como se diz, nós estamos na parte do estresse ainda. Depois que entra a calmaria, quando tudo fica normal, aí que vai vir as doenças. Aí vai vir os problemas emocionais, vai piorar assim muito. E já aumentou, acho que parece que 20% já das pessoas ansiosas do Brasil. O Brasil já é o campeão mundial de ansioso, já aumentou 20% a mais. O consumo de remédio já aumentou, parece que 18, 15, 20% também de consumo aumentou durante a pandemia. E agora imagina depois que acabar e a galera já está passar o problema. O pessoal pensa que quando passa o problema, alivia. Não, aí vem os efeitos colaterais. Aí que está a jogada. Exato. E para quem não me conhece, desculpa aí, sou o Leandro. Eu sou formado junto com o Davidson em hipnoterapia na Omni. Eu já tenho vários cursos depois da Omni. Já estou nessa vida aqui, acho que... Quanto tempo já, Omni? 4, 5 anos já, mais ou menos, né? É uns 4, 5 anos, mais ou menos. Acho que uns 4 anos já. Por aí, por aí. 4 anos que eu estou nessa pegada aqui de hipnose, de terapia. Você está mais tempo que eu ainda. Você ainda tem mais tempo que eu. E é legal conversar com você porque você tem a parte da filosofia, né? A filosofia é bem interessante, que também faz parte do processo de terapia, né? Psicoterapia. Sim. É bem legal isso aí. E é bem legal isso aí que a gente vai começar a falar. Agora, David, você quer começar falando ou... Você quer que eu já comece a falar algumas coisas sobre a procrastinação? Pode começar, a gente vai fazendo as intervenções aqui, tranquilo. Tá, galera. Então, vou falar na neurociência, né? Que sabia que o nosso cérebro, ele gasta 20% de energia em repouso, certo? Então, quando o nosso cérebro quer economizar energia, sempre. Ele não quer gastar energia à toa. Por isso que a gente tem a tendência de ficar na zona de conforto, né? A zona de conforto é uma coisa que a gente, o nosso cérebro sempre quer estar, tá? Então, a partir do momento que você começa a pensar, fazer coisas novas, ele gasta muito mais energia, até virar no automático. Uhum. E quando vira no automático, aí ele gasta menos energia. Mas esse processo você começar e para virar no automático, é um processo, sim, que é sair dessa zona de conforto. Ele é meio, para o nosso cérebro, ele é meio assim, não é cansativo, ele é meio chato, ele quer voltar sempre na zona de conforto. Então, isso é um dos motivos que a gente já tem não é que tendência, a gente procrastina, tem às vezes desmotiva um pouco, porque já, biologicamente, o nosso cérebro já quer ficar naquela zona de conforto. Agora, imagina quando você começa a ter ameaças, né? Ameaças que a sua mente enxerga ameaças aqui externas, que ele acha que tem, e aí que ele acaba se retraindo mais ainda, quer dizer, ele acaba não querendo fugir das obrigações. Então, para mim, e acho também para o Davidson, a procrastinação, gente, a procrastinação é um hábito negativo, tá? A diferença de procrastinação e postergar é diferente. Procrastinar é quando tem sempre alguma coisa negativa depois. Sempre vai ter uma coisa negativa. Agora, postergar é você deixar para depois, mas está no seu planejamento e você faz. Essa é a diferença. A gente confunde, né? Isso. Procrastinação e postergar, né? Às vezes você posterga, normal, você, vou fazer amanhã isso porque hoje não dá tempo. Beleza, você vai lá e faz amanhã. Agora, procrastinar é quando a pessoa procrastina 1 dia, 2 dias, o cara deixa de lado, não faz mais. E isso traz coisas negativas para nós, entendeu? E isso se torna um hábito. E eu sempre falo aqui no meu consultório, que a nossa mente, ele tem a tendência de se tornar tudo hábito. E o hábito pode ser positivo ou negativo. E aí que está o problema, quando se torna negativo e vira um procrastinador. Então, os motivos que faz a pessoa procrastinar são vários. Por exemplo, medos que pode acontecer uma coisa errada, que aconteceu muito agora na pandemia, certo? Obstáculos. Pô, será que vai ser difícil isso? Nossa, será que eu faço? Se eu não faço, né? Aí você vai, né? Procrastinando.
deixar o outro decidir. Quem não deixa, né? Pô, deixa o outro decidir, você vai deixando, você quer dizer, você não quer saber, você quer tirar o seu da reta, como se diz, né? Deixa o outro decidir, e isso vai fazendo a pessoa ficando procrastinador. Eu até fiz uma colinha aqui, né? Tarefas chatas, lógico, né? O cara até é chato, já mente, já não quer gastar energia, aí você tem que fazer tarefa chata, você fala, meu, a pessoa dá um monte de desculpas, né, para você não fazer aquela tarefa, né? Aí já é desculpas que a gente sabe, né, David? Se a pessoa vem falar, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, e são coisas muito importantes, por exemplo, fazer exercício físico, fazer uma alimentação saudável, né? São coisas importantes, a pessoa faz essa desculpa, né, que coloca, que eu cansei, que eu sou dono de academia, tô cansado de estudar isso, tô cansado, cara. Então, olha, você tá bom, tá bom. E também indecisões, quando tem coisas indecisas, né? Quando o cara não sabe que vai fazer, se vai fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, e acaba procrastinando. Agora, Davidson, começa a falar um pouco aí da vida das crianças, como eles estão acontecendo aí, o que eles estão falando, relatando, o que você está sentindo em questão de procrastinação aí nas escolas que você está atendendo aí. É interessante você ter falado, por exemplo, dos hábitos, né? Porque uma coisa que pouca gente para pensar é que exatamente porque, talvez por falta de informação, até mesmo isso passa despercebido, nós temos essa tendência a economizar energia, né? É que o nosso cérebro padroniza as nossas ações, né? Você, quando vai escovar o seu dente, você não vai pensar em cada movimento que você vai fazer ao movimentar lá a escova de dente. Você não pensa do jeito, por exemplo, que você penteia o seu cabelo, na hora que você arruma, na hora que você abotoa, como você abotou a sua camisa, de baixo para cima, de cima para baixo. O seu cérebro já, para economizar energia, ele já pegou um hábito ali que você nem faz um juízo de valor, né? Porque quando a gente fala que um hábito é bom, um hábito é ruim, a gente está fazendo um juízo de valor, aquilo que nós chamamos isso na filosofia, ou na hora que a gente estuda ética, na hora que estuda moral, né? E Aristóteles, por exemplo, diria que todo ser humano é capaz de ser virtuoso. E a virtude é um hábito bom. Ao passo que o vício é um hábito ruim. Aí a gente já lançando também juízos de valor, né? E por que a procrastinação no nosso linguajar aqui, né? Linguajar de terapeuta, linguajar de coach, né? Os coaches também trabalham bastante com isso, né? Por que a procrastinação é encarada como um hábito ruim? Porque é um hábito que não somente tira a sua própria liberdade, ele deixa de ser racional, ele passa a ser instintivo, passa a ser, portanto, irracional, inconsciente ou subconsciente, e toma a posse da sua autonomia. Ele retira a sua autonomia, ou seja, retira a sua autonomia, retira a sua capacidade de escolha, retira a sua capacidade de movimentação e te deixa no estado completamente paralisado. Então, a procrastinação é considerada ruim neste ponto, né? Aí você até fez a diferença entre procrastinação e postergação, né? Nós temos essa tendência a procrastinar ou postergar, ok? Aí muito, mas isso é preguiça, a pessoa não quer fazer e tal. Só que, quando a gente trabalha isso em terapia, a gente aprende, a gente verifica que a procrastinação, muitas vezes, já aconteceu comigo, não sei com você. Eu já atendi casos de procrastinação cujo início, né, que muitas pessoas têm aí os termos técnicos para falar em terapia, mas trazendo para a nossa realidade aquele evento causador inicial, vamos dizer assim, ou gatilho, ou aquele evento que de fato degringolou hoje nesse problema, é mais doloroso do que uma pessoa, por exemplo, mais grandioso do que uma pessoa que está com depressão há vários anos. A gente já pode, por exemplo, ver essas questões. Por que meu filho não aprende? Por que eu não aprendo? Por que eu tenho dificuldade? Por que eu não consigo me relacionar com as pessoas? Por que eu não consigo ler um texto e não aprender aquilo que o texto está me dizendo? Por que eu deixo sempre para a última hora para fazer as minhas coisas? E geralmente é em cima da hora. Eu estou na faculdade, deixo todos os trabalhos para perto do prazo. Tá, beleza, eu consigo entregar e tal, mas ao mesmo tempo você fica naquela ansiedade, naquele sofrimento, porque você tem que entregar um trabalho, você deixa para a última semana, sai bem, mas você não fica satisfeito. Por quê? Porque você não está no controle das suas próprias ações. E aí a procrastinação se tornou também um hábito do seu cérebro. Ele entendeu que fazendo dessa maneira, você estará protegido de algum perigo, certo? Que perigo é esse? Cada caso é um caso. Por que eu, Davidson, procrastino, né?
Às vezes porque eu vejo que não é necessário me cansar agora se eu tenho ainda 2 meses, uma semana, um dia pela frente. Não vou me preocupar com isso amanhã, né? Para quem é religioso, por exemplo, existe uma história de um santo na Igreja Católica, que é o de Santo Expedito. Não sei se você conhece a história de Santo Expedito, né? Sim, A história não, de Santo não. Expedito, se é mito ou não é mito, reza a lenda que Santo Expedito, perto dele havia um corvo que vivia gritando perto dele, né? Cras, 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 cras. Ou seja, amanhã, porque cras em latim é amanhã, né? Certo. Cras, amanhã. E aí Santo Expedito teria pisado no corvo, matado o corvo e falado, gritado, odie, hoje. Ou seja, Ah, e aí vem aquele velho lema, né? Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. E daí vem a palavra procrastinar, ou seja, deixar para amanhã, né? Esse procras, né? É não fazer naquele momento aquilo que você precisa fazer, né? E se você parar para e perguntar para qualquer pessoa, você vai ver que a pessoa também procrastina. sim. Sabe? Não é um problema isolado, não é um problema dos adolescentes de hoje. Você vê adultos que não teve a mesma formação dos adolescentes de agora, que tem TikTok, tem Instagram, tem, sei lá, o YouTube, que passa o tempo todo recebendo aquelas informações completamente elétricas, né? E completamente rápidas. Tudo é para ontem, ela precisa estar atualizada para ontem, porque se ela não está atualizada, ela está atrasada, ela vai se afogar nesse mar de informações que é o mundo contemporâneo, né? E aí, nesse sentido, o adolescente se vê numa pressão tão grande que ele paralisa. Lembra quando você está diante de um perigo, né? Quais são as 3 possíveis reações de um animal? Luta, fuga ou Congela. congela. Sim. Beleza? Então, o adolescente diante de um perigo, ou ele é combativo, ou ele foge, se esconde, ou ele simplesmente não sabe o que fazer. Ele fica parado. Por quê? Ele precisa dar conta de tudo. E aí, às vezes, é o pai quem cobra demais. A mãe quem cobra demais. Se não é o pai e a mãe, às vezes é o professor, é a escola. Ou qual é a perspectiva de um adolescente, por exemplo, que já está no 3º ano do ensino médio, que tem o Enem aí batendo a porta. E aí vem uma pandemia que deixa você completamente sem perspectiva e com uma iminência, por exemplo, eu tenho alunos que enfrentaram um luto, porque perderam parentes muito próximos, pai, avô, avó. Você imagina. Sim. Então, a pandemia, além de colocar as crianças e adolescentes presos dentro de casa, eu atualmente dou aula no modelo híbrido, né? 50% está na escola e 50% está em casa. Então, a gente tem que se desdobrar e falar para quem está dentro da sala de aula, e ao mesmo tempo os professores sofrem com isso, né? Manter um conteúdo no nível que quem está em casa também possa apreender. E aquele adolescente não sabe se pode voltar bem, se ele vai levar um vírus para casa, se ele vai adoecer. E toda essa pressão, que é um grande perigo, acaba deixando o adolescente naquela situação, e não só o adolescente, o adulto também, de que o que eu faço agora? O que eu preciso fazer? Eu luto contra isso, mas como que eu vou lutar? Quais são as minhas ferramentas? Eu fujo disso, mas para onde eu vou fugir? Não tem para onde ir. E aí cai-se naquele grande abismo da falta de noção do que eu preciso fazer agora para resolver os problemas que eu tenho. Ok? E aí você fica, vou deixar para depois, porque ou eu tenho tempo, ou eu tenho Netflix, ou eu tenho Disney, eu tenho várias ferramentas que vão aqui me distrair de talvez algum problema, e aí a fuga, ok? Sim. É uma fuga que nós encontramos nas diversas plataformas que hoje nós temos da indústria cultural, da indústria de conteúdo, que nos permite fugir. Sim. Nos permite fugir. Então, exatamente porque eu vou economizar energia estando do meu jeito, eu não vou precisar, por exemplo, me preocupar com qualquer outro tipo de coisa. E aí, muitos adolescentes não têm perspectiva de vida. Não sabem o que querem, não sabem como sonhar, não sabem de onde tirar, por exemplo, inspiração para acordar no dia seguinte, se levantar com animação e ir para a escola. De um adulto, por exemplo, vendo tudo que está acontecendo no cenário brasileiro, no cenário mundial, de onde ele vai tirar inspiração para falar, não, hoje vai ser um dia muito bom. Como é que ele vai tirar a energia necessária? Porque você sabe que o que nos move é a motivação, é um propósito, né? Ainda que você seja um nihilista que acredita que essa vida não tenha sentido nenhum, mesmo para essa pessoa levantar e fazer alguma coisa, trabalhar, tem que ter algo que o impulsione, nem que seja ganhar dinheiro. Mas tem gente que nem ganhar dinheiro
tem motivado, tem impulsionado essa pessoa. E isso que você falou de propósito é a coisa mais importante que tem, porque na terapia mesmo, muitas pessoas que vêm aqui no meu consultório, às vezes ele nem tem propósito de vida, não sabe o que fazer, nem sabe o que gosta. E Isso. o que você falou aí das crianças, de tantas informações que tem, que congela, isso é um congelamento, a criança não sabe o que vai ser quando crescer, porque antigamente você tinha uma noção, né? Mas eu quero ser professor, eu quero ser médico. Hoje você pergunta para um adolescente, o que você quer ser? Não sei, não sei, não sei. A pessoa não sabe, a pessoa vai estar na faculdade e nem sabe o que quer fazer. E porque acho que tem tanta informação, mas tanta informação, que acho que eu li um livro que as informações que tá tendo hoje na internet, que é tão fácil hoje buscar na internet, é maior que na época que o imperador romano tinha de conhecimento. Muito mais. As crianças de 7 anos, tanta informação. E o problema é que é muita informação inútil, né? Isso que é o fogo. O problema é isso. É tanta informação que é lixo, que faz a criança acelerar, fica aquela mente acelerada e começa a transformar isso numa ansiedade, fica um vício. Quantas vezes eu vi crianças vendo no celular e às vezes não funciona a internet e a criança fica berrando. Nervosa. Eu falei assim, caramba! E a criança, sabe? Criança de 7 anos, 6 anos Sim. fazendo isso. Agora imagina essa criança se tornar um adulto. Olha o nível de estresse que vai ter, o nível de ansiedade no futuro, devido a essa tecnologia que está fazendo as pessoas a ficar muito mais ansiosas. Se o Brasil já é o campeão mundial de ansiedade, imagina daqui a um tempo, cara. E se a gente não prevenir hoje as crianças, mamães e papais que estão assistindo esse vídeo, se não prevenir hoje, vai ser adultos com problemas emocionais graves no futuro. E, infelizmente, e o Davidson sabe, isso é passado para os filhos. Isso aí inconscientemente passa, porque a criança está olhando você ali todo dia. E ela percebe que você está triste, que você está ansioso, que está depressiva. E isso vai meio que passando. Né? Parece que fala que não, mas passa, porque ele está te vendo todo dia. Então, se a gente não se preparar, nossas crianças hoje, vai ser todas as crianças desmotivadas, procrastinando, ansioso, não sabe o que fazer na vida. Hoje eu vejo várias pessoas entrando na faculdade, saindo da faculdade, entrando em outro curso, saindo, entrando no outro curso, saindo, várias pessoas fazendo isso. Rápido. Não tem isso? Eu fico Tem olhando e muito. falo, nossa, não tem nem noção do que quer fazer. Nem sabe. Eu não, na nossa época, quando eu entrei, eu sou professor de educação física, quando eu entrei, eu falei, eu gosto disso, e fui. Agora, hoje não tem essa perspectiva, essa noção do futuro que a pessoa quer ser, entendeu? É isso que é o problema hoje. Que você vê lá sobre desmotivação também, né? Então, é engraçado que quando eu era criança, era adolescente, eu sabia que queria ser professor. Espera um pouquinho, Davis. Galera, vai colocando uns coraçãozinho aí que ajuda a gente a espalhar mais essa live aí, tá bom? Ajuda aí. Fala aí, quando você era criança? Eu, quando era criança, adolescente, eu tinha certeza que eu ia ser professor. Mas eu não fiz o necessário para ser professor. Ah, mas como assim você não fez o necessário se você hoje é professor? Enfim, eu não fui para uma faculdade para querer ser professor de história, né? Sempre foi meu sonho, né? Ser professor de história. Aí eu acreditei que ia ser padre, né? Fui para o seminário, me formei em filosofia e tal. Pois é, aí formei em filosofia. E depois que eu saí do seminário, e algum tempo depois que eu comecei a dar aula, bem, bastante tempo depois, né? Então, por mais que eu não busquei ser professor, assim, objetivamente, eu me tornei professor, e eu tive isso na minha adolescência. Só que, querendo ou não, nós somos frutos da nossa geração. Somos frutos da nossa geração. As pessoas da minha idade pensam de maneira parecida, ainda que estejam mergulhadas nas redes sociais. Nós começamos a crescer isso e tal, mas, por exemplo, eu não estou no TikTok, por exemplo. Eu não sei usar TikTok e é algo que não me atrai. Isso por exemplo, vicia, cara. Vicia, hein? Pois é, e eu não estou lá, eu não consigo estar lá. Mas meu irmão adora. Meu irmão tem 16 anos, eu tenho 31. Então, assim, a diferença é bem grande, é outra geração, né? Agora, é um conteúdo tão rápido,
pequeno e que vicia, que se você não o tem, se falta internet aqui em casa, ou na sua casa, na casa de qualquer outra pessoa, como é que você fica? Certo? Nossa, Já fica nervoso. Fica Incomunicável. desesperado. É, Nossa, desesperado. Incomunicável e tal. Aí o problema é que quando a gente olha para uma pessoa que tem algum tipo de problema emocional, seja na família, enfim, um amigo nosso, que esteja passando por depressão, por ansiedade, né, ou qualquer outro tipo de transtorno, muita gente não tem a sensibilidade de olhar para aquela pessoa e falar, caraca, ele está precisando de ajuda. Não, fala, pô, que frescura, no meu tempo não era assim. Já ouvi bastante. É falta de coça, ou é falta de trabalho, é falta disso. A pessoa está depressiva porque não tem Deus, né? Ou a pessoa não conhece Deus, então está depressiva por causa disso. Então não há um olhar assim mais humanizado, porque muita gente só considera problema aqueles problemas que são financeiros ou doença física, né? E estão cagando e andando para um problema emocional que é tão debilitante ou até mesmo mais paralisante do que um problema físico, do que uma dor física. Gente, eu passei por ansiedade, você viu a minha terapia lá na Omni, né? Eu sofri com um transtorno de ansiedade assim, gravíssimo, que me paralisou lá naquele ano de 2017, 2018, né? E a gente sente isso, sabe como é que é isso? É muito debilitante, é muito paralisante. E os adolescentes já estão sofrendo isso. Não são poucos adolescentes que vivem isso. Pelo contrário, eu conheço casos de vários adolescentes com pensamentos suicidas, com tentativas de suicídio. Nossa. Depressão, com medicamentos assim, tarja preta, pesados. Adolescente de 13, 14, 15 anos. Né? Você via isso antigamente? Talvez sim, talvez não, mas hoje parece que é mais. Eu realmente, na minha adolescência, eu não lembro disso, eu não vi isso. Né? Não vi isso até 10 anos atrás também, não tinha essa dimensão. E hoje a gente vê isso com muito mais facilidade, com muito mais frequência. Né? E como você pode, sabe, resolver esse problema? Em primeiro lugar, essa falta de propósito. Né? A pessoa já entende que não tenho porquê me levantar da cama de manhã. Se eu já penso que eu não tenho porquê, o dia vai ser monótono, né? E a pandemia ajudou isso pra caramba. Porque foi uma mudança brusca de rotina. Então, a rotina é um hábito, certo? Sim. Quando você tem uma mudança brusca de um hábito, há uma dor grande. Ok? Você sente, seu cérebro vai sentir. Então, e aí você falou, né? Quando voltarmos à normalidade, se é que a gente vai voltar de maneira gradativa, também vai ser outra porrada forte. E como essas pessoas vão receber tudo isso assim, sabe? De uma vez. Né? Porque todo o processo que o cérebro enfrenta é um processo sempre gradual. O processo brusco é traumático, geralmente é traumático. E marca. E gera algum tipo de dificuldade. Né? O problema é que os nossos adolescentes, não só os adolescentes, eu digo isso porque eu convivo com professores, convivo com adultos, pais e mães de adolescentes, que não têm estrutura para ajudar um adolescente porque eles também estão doentes. Eles também estão mal. E aí fica um alimentando o outro, né? Aquela retroalimentação constante, né? Eu não tenho instrumento para poder ajudar, ao mesmo tempo eu não sei de onde tirar sabe, a ferramenta necessária para me ajudar, porque o trabalho do professor ele não se restringe à sala de aula. Ele está na sala de aula e precisa ajudar um aluno, por exemplo, que está com uma dificuldade emocional. Você não pode chegar numa sala de aula e achar que todos os alunos são iguais, sabe? Tá todo mundo ali, não. Todo mundo igual, todo mundo vai aprendendo da mesma maneira. Existe um aluno que perdeu o pai por causa da Covid, existe um aluno que tem transtorno de ansiedade e hiperatividade, existe um outro aluno que simplesmente não quer aprender, está ali porque é obrigado. E você tem que administrar tudo isso, voltar para casa, preparar um conteúdo que seja bom para todas essas pessoas. Porque não dá para padronizar. São vários seres humanos, são várias pessoas, várias mentes que precisam de ajuda. E mesmo aquela pessoa que está cagando e andando por aprendizado, ela também precisa de ajuda. A escola é um ambiente, né? E a gente traz aí as lembranças da nossa escola. Eu me lembro que eu era uma pessoa super tímida na escola. Eu falo hoje em live, se me vê assim, brincando, conversando, mas eu era tímido, muito tímido, não conseguia falar, eu tremia. Eu passava mal quando eu tinha que pedir um pão na padaria. Olha, só fui comer no McDonald's depois de 20 anos, que eu já tinha 20 anos. Porque eu tinha medo de chegar para a atendente e falar o que eu queria. Você eu não pegava longe. É difícil.
Eu só pegava ônibus, não pegava van, porque a van eu tinha que pedir para o motorista parar no meu ponto. Eu pegava ônibus, que demorava muito mais. É difícil. Entendi. Mas porque eu lembro quando eu fiz a gente faz terapia, eu lembro que as minhas travas emocionais dessa vergonha, um pouco de vergonha, e eu lembro quando a minha mãe chamava eu de caipira. Você parece um caipira, moleque. Isso aqui, isso ficou gravado na minha mente, cara. E aí eu fico com uma vergonha e eu falo que as coisas que são gravadas na nossa mente, parece que fica eterno, né? Ressoando aqui inconscientemente. E você tem aquela vergonha e não sabe por quê, né? E são tudo coisas do passado que você foi alimentado, né? E a terapia faz isso que é legal. Aqui, a Adri Alves perguntou aqui, vocês acham que a tecnologia tem sido parâmetro ruim para a formação de conduta dos nossos jovens? Eu, sinceramente, acho que não. Eu não acho que a tecnologia tem sido um parâmetro ruim, porque, assim, é uma ferramenta. A ferramenta não é boa nem ruim. Bom ou ruim são as pessoas que a utilizam. Ou seja, ela é uma ferramenta. Eu posso usar um martelo para construir uma casa para matar alguém. A tecnologia, ela é um instrumento. Se eu não sei como... É um ótimo instrumento. Porque isso que você falou, por exemplo, um imperador lá da Idade Média ou até anterior a isso, não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Então a gente pode saber, né? Eu estava vendo um documentário do Wilson Simonal, que é aquele grande cantor da década de 60 e 70, né? Que foi o primeiro cancelado da história do Brasil, né? Um homem negro, cantor, foi cancelado, né? E ele não tinha, por exemplo, a internet para mostrar o lado dele da situação. Então, por exemplo, a internet, se o Wilson Simonal tivesse internet, ele poderia mostrar o lado dele de uma certa situação, de uma patrulha, né? A tecnologia é só uma ferramenta, né? Agora, como você está emocionalmente para usar aquela ferramenta, sabe? Porque a gente tira de uma ferramenta aquilo que nós precisamos. E o precisar aqui eu quero colocar com muitas aspas, porque na verdade é a demanda, aquela necessidade. Então, se você, por exemplo, tem um problema emocional muito forte dentro de você, você vai buscar sanar aquele problema da maneira que você acha naquele momento adequado. Vai te aliviar, né? Vai te aliviar. Vai te aliviar naquele momento. Não vai resolver o seu problema. Então, a pessoa ansiosa, ou procrastinadora, ou depressiva, vai tentar anestesiar a dor com qualquer tipo de coisa que naquele momento anestesie. Com qualquer tipo de vício. O problema é que um pai ou uma mãe que não quer administrar uma criança berrenta, para acalmar a criança, dá um celular para assistir um vídeo no YouTube. Para acalmar aí, tá viciado, né? Isso, terceiriza a responsabilidade. Então, a culpa não é da tecnologia, a culpa nunca é da tecnologia, né? É de quem a utiliza. E, claro, existem todos interesses por trás. Falta de conhecimento também, né? Falta de conhecimento das mães, dos pais também, que às vezes não sabem. Acho que tá tudo certo. E o que você estava falando que tem adolescentes que se cortam, você tem uma noção, a dor física no nosso cérebro está relacionada à mesma parte do nosso cérebro da dor emocional. Então, por isso que eles se cortam, porque melhora a dor emocional. Melhora a dor emocional. Então, a pessoa se corta, que dá um alívio instantâneo na dor emocional. Por isso que os adolescentes vão se cortando. É uma coisa de louco mesmo. É coisa de doido. É coisa de louco. E aí é que está a parte mais triste, né? É porque como não há um entendimento, pai, mãe, amigos e outras pessoas acabam criticando e julgando a pessoa de maneira completamente negativa, né? Como é que pode ela se cortar? Uma menina tão bonita, um garoto tão bonito e tal, ela se corta, mas é um absurdo. Enfim, cria um espetáculo sobre a situação que deixa a pessoa se sentindo cada vez pior. Mais culpada ainda, levando novamente ela a se cortar. Né? É um ciclo vicioso, assim, absurdo. Sem fim, não para. E outra coisa, além do corte, libera endorfina, né? Que a endorfina vicia, né? A endorfina vicia. Então a pessoa começa a sentir a necessidade de sentir dor física. Isso tem muitos estudos em transtorno de estresse pós-traumático, pessoas de guerra, ou acidente, ou abusos sexuais, que a liberação de endorfina na hora é muito grande e o cérebro fica viciado. E aí, normalmente, os veteranos de guerra, quando voltam da guerra, a maioria deles, não sei quanto é a porcentagem, eu sei que é muito, que querem voltar para a guerra. Eles querem voltar para a guerra de qualquer jeito. É horrível, ele morreu
os amigos deles morreram tudo, ele viu gente destroçando na frente. O cara tem transtorno, tem depressão, tem tudo, mas ele quer voltar para a guerra, porque para ele aquilo ter motivo para ter energia para viver, porque ele precisa dessa adrenalina, dessa endorfina lançando. Então, se você calcular isso, as nossas dores emocionais estão muito relacionadas a tudo que a gente foca, na verdade, né? Uhum. Quanto mais você foca naquilo, mais a gente vai alimentando aquilo. Eu sempre falo, aonde você olha, o que você dá importância na sua vida? Eu dou importância porque minha vida é ruim. Então, vai intensificar. Fica maior. Fica maior. E se a pessoa não tem propósito, não tem motivação, não tem um motivo, não tem um objetivo no futuro, aonde ele vai focar? Normalmente ele vai focar nas coisas ruins, porque a mente já é mais fácil focar nas coisas ruins, né, para nos proteger. E aí vai retroalimentando, vai ficando mais e mais e mais e mais, e a pessoa não consegue. Eu falo que fica fechado numa bolha, que o cara não consegue sair dessa bolha. E a pessoa tem que, como se diz, expandir a consciência, olhar diferente. E aí a pessoa fala, nossa, não é isso. Eu tenho que tocar minha vida diferente. E aí a pessoa progride, a pessoa evolui. Então, eu sempre falo, e o Davidson deve concordar comigo, terapia é para todo mundo, porque a terapia é para autoconhecimento. Terapia não é para louco, é para autoconhecimento. A partir do momento que comecei a estudar a mente, e o Davidson, quando eu fiz curso com ele, a gente começou a ter autoconhecimento. E aí a gente consegue mudar essa visão de túnel, que eu falo, né? O cara só enxerga uma coisa. Só uma coisa. Só enxerga o problema. Começa a olhar diferente a sua vida, olhar pontos que você pode pensar racionalmente e não só ficar preso no emocional. E assim você começar a dominar. Para ter uma ideia, eu tô 4, 5 anos nessa vida. E até hoje eu tô me autoconhecendo. Sim. Muita coisa eu falo, cara, por que eu faço isso? Por que eu fico nervoso aqui? Por que eu fico estressado nessa situação? Por que aquela pessoa fazendo aquele gesto me incomoda? E aí você começa a se autoconhecer, você começa a autoanalisar e fala, meu, alguma coisa tem, porque não tem motivo, não é normal isso. Não é do nada, né? A mente não faz do nada isso. É uma coisa que a gente está instalado. Então, até por isso que a procrastinação é um hábito, porque você está viciado, você está nessa rotina, nesse padrão de repetição, e aí se torna real para sua mente, se torna real, e aí procrastina. E é essa jogada que a gente tem que ter para poder mudar isso, quebrar esse padrão, tem que quebrar, mudar a chave. É fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, né? Não é fácil. Mas não é impossível, dá para mudar. Dá para mudar. Se você querer realmente a fé, né? Ter fé, realmente querer mudar, você consegue. Em qualquer problema emocional. Agora, tem pessoas que sentam aqui na minha frente e você fala, você acredita e tem vontade de mudar a sua vida? Acho que não. Já era. Acho que sim. Acho que sim. Já era. Esse cara não muda. E você sabe que você é religioso e Jesus... Teve uma passagem, né, que ele não conseguiu fazer milagre e e ele falou que ele não acreditou, né, na fé, não fez o milagre e Jesus fez homem de pouca fé. Não foi essa uma passagem? O pré-requisito é exatamente esse, né? Porque não adianta, por exemplo, nesse sentido, Deus nunca é invasivo, eu sempre respeito a liberdade, até porque, segundo a própria tradição, é um dom de Deus. Então, assim, se não há um mínimo de vontade, né? Se a gente faz algumas perguntas na terapia, né? O quanto você está comprometido, o que você faria da sua vida se você não tivesse esse problema, que são perguntas para você fazer um diagnóstico de que se a pessoa realmente tem ali um ganho secundário, né? Ou realmente quer e tal. Sim. Mas é isso, tudo se resume a essa questão de acreditar, né? E se você não tem fé na humanidade, se você não tem fé na sua família, se você não tem fé em você mesmo, realmente nada faz sentido. Se tudo nesse mundo é nada,
Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou obedecer patrão? Para que eu vou me submeter a um contrato de fidelidade com a minha esposa, com o meu marido? Como é que eu vou me submeter a esses contratos sociais que a gente tem na sociedade? Né? Porque nada faz sentido, né? Então é isso, é encontrar um sentido para acreditar, né? Gente que não acredita em Deus, beleza, mas e aí? Como que você vai tocar a sua vida? A gente não acredita em Deus, não acredita em si, não acredita no mundo, no universo, acredita em quê? Não acredita em nada, isso aqui é a Matrix, está todo mundo vivendo uma simulação de uma realidade que está em outro plano e tal, a gente está sonhando o tempo todo. Como é que você pensa a sua vida, né? Eu vejo os meus adolescentes, falo os meus alunos, meus adolescentes, porque eu já formei aí duas turmas e estou nessas 3 agora também. Aí, e muitos têm essa visão, né? Não, professor, a vida é passageira, a vida não é nada, não tem propósito. Eu concordo com os nihilistas, né? Que são esses caras que pregam que nada existe, não existe nada além dessa vida terrena, a vida é morte, nós estamos caminhando para a morte, nada faz sentido, né? Beleza, tá, mas qual é a alegria da sua vida? O que você encontra de prazer na vida, né? E aí a pessoa confunde prazer com prazer sexual, prazer de drogas e tal. Dinheiro, não. Coisas que te dão felicidade, né? Quando o pessoal vai estudar uma matéria da filosofia, lá que é o epicurismo, não uma escola filosófica grega, enfim, que falava sobre os prazeres necessários, né? Quais são os prazeres necessários? Aqueles que não causam dor. Né? Esses prazeres devem ser vividos e a sua vida tem que ser voltada para isso, né? Mas tá, ainda assim que você quer, porque, por exemplo, os adolescentes adoram jogos, né? Jogando na internet o tempo todo, né? E aquela adrenalina que você falou, que vicia. Sim. Mas se você sai desse vício puramente eletrônico, você vai para o vício, por exemplo, da pornografia, da droga, do álcool, né? A pessoa não busca aquilo somente por aquilo. Não é. Aquilo ali é um meio, a gente sabe disso, né? A droga é um meio, né? A pornografia é um meio, o álcool é um meio, né? Um instrumento para alcançar. Exatamente. É para tapar alguma dor, é para tentar anestesiar aquela dor emocional, e tem gente que encontra na bebida. O alcoólatra, geralmente, ele tem uma demanda emocional muito grande. Né? Se você parar para pensar no cara que também é viciado numa droga, também. Na pornografia, também. Comida. Também. Exato. Todo vício, ele tem lá a gente vai falar de causa aqui, né? Mas beleza. Todo vício, ele é ancorado por um histórico emocional que precisa ser descoberto. Aí o Conhece-te a ti mesmo, da filosofia, né? Lá do Conhece-te a ti mesmo e conhecereis os deuses, vem exatamente para isso. Por quê? Se você não sabe quem você é, você não conhece aquilo que você pode fazer e aquilo que você não pode. Você não sabe das suas limitações, dos seus defeitos, ao mesmo tempo você não sabe das suas forças, você não sabe daquilo que você é capaz de fazer de bom. Então, como é que você pode mudar, né? E aí, não sei se você concorda comigo, mas já aconteceu comigo, de uma pessoa chegar numa sessão de avaliação, que, enfim, é a primeira lá, que não é nem terapia, falar, é isso? Vamos embora. Não, beleza, obrigado, de boa, resolveu o meu problema. Porque a pessoa só não teve acesso a um tipo de informação. Não, caraca, nunca parei para pensar nisso, cara. Não, uma coisa que você falou, teve uma moça, uma senhora veio conversar comigo, eu estava lá na academia, eu só ia conversar com ela, que ela queria conversar comigo, e ela falou que estava muito desesperada, que o marido dela tinha problemas, né, físicos, ela não aguentava mais cuidar do marido, e o marido estava, sabe, debilitado, tinha que dar banho, tinha que, sabe, fazer tudo. E ela não estava aguentando mais, estressada pra caramba, e eu peguei e comecei a conversar com ela, e eu comecei a dar o exemplo do Viktor Frankl, que Isso, boa. Que ele foi preso lá no Holocausto, lá. E ele falava, ele é um psicólogo, acho que é psiquiatra, não sei, e ele falava que é psiquiatra. E ele falava que todos os judeus que aguentaram passar toda essa preso ali, né, no campo de concentração, tinha pessoas que tinham propósito. Aí que tá a jogada. Ele aguentava aquela dor de passar fome, humilhação, morrendo gente, não sabia que hora que ia morrer. Era um sofrimento muito grande. E as pessoas que aguentaram, saíram de lá, acabou a guerra, as pessoas que aguentaram são pessoas que tinham propósito de falar, voltar para minha terra, ver a minha mulher, ver meu filho, voltar para minha casa, para o meu país. E essas pessoas conseguiram aguentar. As pessoas que não tinham propósito, que é o que eu falei, acordar de manhã e ter um propósito, esses aí desistiu e acabavam morrendo, assim, desistindo mesmo da vida.
Então, quando eu comentei isso para ela, que esse cara passou por isso, e ele estava lá e quase morreu, mas ele tinha um propósito na vida dele, e ele conseguiu passar, parece que mudou a chave da cabeça dela. Eu falei assim, ó, nossa, nossa, é verdade, né? Pô, cara, mudou, transformou, ela saiu de lá feliz e cuidou do marido dela de boa, não teve mais estresse. Eu falei, caramba, não fiz nada, só falei sobre a história do É, Viktor Frankl. E às vezes acontece isso mesmo, sabe? E o oposto também, né? Que a gente vai e não dá nada. não dá nada. Não dá nada. Mas são coisas assim que a pessoa muda a chave de uma hora assim, ó, pum. Porque a pessoa, como eu falei, né? Vive naquele mundo fechado, olhando só o problema. Como? Ai, porque eu tenho que fazer isso. Ai, porque eu tenho que cuidar do meu marido. Ai, porque eu canso cuidar, porque é só trabalho para mim. E só fica preso aí. Não tem uma visão fora desse mundo que ela vive. Aí só o fato de eu falei, expliquei desse cara que ele passou por isso na guerra, na Segunda Guerra Mundial, ela falou assim, cara, eu tô reclamando à toa mesmo. Pá, mudou. Mudou assim, ó, pá. Aí Você você vê. fala, caramba, né, cara? Era só um empurrãozinho para melhorar, que nem você O, falou. o conhecimento cura. Eu coloquei isso na cabeça, sabe? Às vezes eu tento passar isso porque, por exemplo, a gente tem esse modelo de terapia ordinária, né? Ou seja, tradicional. Se a pessoa chegar lá Certo. para você, que é terapeuta, vai sentar naquela cadeira confortável, super de boa, reclinar, vai fechar o olho, vai sentir tudo aquilo que a hipnose proporciona, que é uma coisa gostosa, maravilhosa e tal. Isso é terapia formal, né? É o procedimento formal, fazer ou metapadrão, fazer uma técnica de PNL, técnica, sabe? A pessoa estava fazendo uma técnica, mas às vezes você está conversando com a pessoa, você dá uma informação para ela que ela fala, caraca, sério é isso? Porra, mudou. Muda. Muda, porque conhecimento, sabe? A informação É, que a pessoa... Eu nunca tinha parado de pensar desse modo. Porque quando a gente faz a dissociação na terapia, é exatamente para sim, fazer com que a pessoa olhe por outro ângulo, né? É tirar sim, ela de um caso problema, dali de uma situação de sim, problema, e ela olha e sim. fala, cacete, o negócio é tão pequeno que eu tô com medo de uma formiguinha de nada, e achava que aquilo ali era um dragão gigante. Olhando de fora, ela se percebe muito maior do que o problema. Mas, caraca, é só isso? Porque a terapia é exatamente isso, né? Você olhar para o problema e falar, é isso que está me incomodando, é isso que está me fazendo chorar, é isso que está me fazendo sentir essa dor tão grande. Pô, pelo amor de Deus, né? Vamos tocar a vida. E é isso, a terapia ela deve servir para isso, para você olhar para o seu problema e falar, você, só isso, Ah, tchau. só isso, não é nada. Tchau. Eu vou passar por cima. E isso está relacionado ao que a gente está falando. A procrastinação, a desmotivação também. É isso. Às vezes a pessoa fica focada nesse problema. Entendeu? Porque, E por tem muita exemplo, gente. o aluno vai apresentar trabalho, e às vezes ele pensa, não, eu não vou não, ele se isenta de uma responsabilidade, porque ele se colocando em evidência diante de outros alunos, ele pode receber crítica. Então a crítica, ainda que seja assim, pô, cara chato, aquilo para Sim, ele é o fim do mundo, né? Então ele sim, evita, né? Foge daquilo e, enfim, às vezes não consegue o resultado que precisa, porque tem medo de algo super pequeno. A procrastinação leva as pessoas a adiarem, talvez, um empreendimento de sucesso. Por quê? Porque ela acredita que ela não pode ter sucesso. As crenças que a gente vai carregando dentro de nós também, né? Então, sim, é inconsciente. Seu cérebro fala, não, é melhor você ficar assim, calma aí, calma aí. Não. Ah, você tem que fazer uma prova daqui a pouco? Não, estuda não. Calma aí, estuda no dia, você tem tempo. sim, Para lá, é como se fosse aquele diabinho, né, que fica aqui. Não, sim. sexta-feira você estuda, prova segunda, e tem esse final de semana todo. Por que você vai se preocupar hoje, segunda-feira, 7 dias Sim. antes? É sempre Vamos assim. descansar, vamos ver uma La Casa de Papel, vamos ver Isso. um E, filme. e uma coisa que você falou sobre valores, cara, que estamos embutidos na nossa vida, até que eu vou fazer uma live depois com o Lucas, sobre valores. E é muito legal também, porque os valores são aquilo que a gente, o que dá energia e motivação para a gente ver, tocar a nossa vida, valores. E como você falou sobre Uhum. valores, na filosofia, né, que você falou sobre valores, é muito importante isso, cara, porque tem valores, cara, que é muito louco, que valores que, na verdade, são valores que, como se diz, você fica focado em valores negativos e não deixa você progredir, cara. Até que eu fiz uma terapia sobre valores em questão de dinheiro, eu Uhum. tinha o meu valor interno estava focado em coisas que estava
fugindo do dinheiro do que indo de contra o dinheiro, só tem uma ideia. E é coisa de louco, cara. É coisa de louco. Então, valores é uma coisa importantíssima. E pode estar relacionado a valores, até procrastinação também. Pode estar relacionado à falta de motivação. Porque, às vezes, tem valores que até o Lucas fala, né? O Lucas Albuquerque, que é o terapeuta, ele fala que são valores que... É que nem a dança do moonwalking do Michael Jackson. Você quer ir em direção a uma coisa, só que você fica olhando para trás. Você anda para trás. Você não consegue virar e andar para frente. Você anda olhando e aí você acaba voltando para lá. Você vai e volta para onde você está olhando. Vai e volta para onde você está. Então você não sai desse ciclo. Em questão de relacionamento, dinheiro, tudo essas coisas. Para procrastinação. Então a pessoa fica focada naquele valor que procrastina e ele volta sem procrastinar. Ele consegue sair um tempo e volta de novo. Consegue sair um tempo. É que nem emagrecimento, sabe? Emagrece, volta. Emagrece, volta. Porque está focado naquele valor, às vezes, interno, não só os traumas, mas valores internos que faz a pessoa voltar ao estado de antes. Olha que coisa louca, cara. É doido mesmo, é doido. É doideira, cara. Muito louco. Doideira. Galera, tem mais perguntas, gente? Aproveita a fazer pergunta. Adriana aqui, ó, fiz terapia com o Leandro. Valeu, Adri. Obrigado. Essa aí é atleta, sabia, Denis? É atleta fitness, participou, né, Adri? Campeã. Foi que fez a pergunta, eu vi. A Janaína também, obrigado todo mundo aí. Até a Janaína fez uma pergunta, Janaína, se quiser fazer a pergunta de novo, parece que tem uns crianças que são tendências suicidas, né, que você falou. Aí, travou. Galera, travou? Me travou também? Alô? Oi? Travou? Alô? Gente, tá me escutando aí? Faz um joinha aí. Aperta os coraçãozinhos aí, gente, para espalhar mais essa live para todo mundo. Tá, pede de novo aí, Davis. Galera, faz pergunta agora. Quem tiver alguma dúvida, é só perguntar nessa live aqui com o Davidson aqui, ou comigo, se eu tiver condições de responder. Acho que tem que pedir de novo, Davidson. Pedir para entrar. Eu nem sei como faz isso, cara. Deixa eu ver. Convidar, Davidson. Aí. Foi? Tá. Foi. Eu fui baixar aqui os comentários e saiu da live. Tranquilo. Adriana, usei nessa última preparação essencial o controle de ansiedade e autoconfiança, que eu instalei um gatilho nela para fazer isso boa. durante E ela consegue fazer isso, já tem esse caminho neural no cérebro dela, já está bem preparado sobre isso. Olha lá, Adriana Bonini. É complicado você fazer o adolescente não procrastinar. Alguma dica? Porque ela não quer ficar nervosa. Tem alguma dica aí, ô? Você que enfrenta as crianças lá? Cara, assim, é complicado com um adolescente, porque às vezes o que a gente entende que é bom para o adolescente não é aquilo que o adolescente entende que é bom para ele, né? Então, geralmente tem esse conflito entre pai e filho, pai e filha, né? Do que aquilo que o adolescente deseja, né? Porque aí é uma diferença entre vontade e desejo. A vontade geralmente nos encaminha para o bem, ok? E o desejo não necessariamente, pode encaminhar para o bem ou para o mal. Agora, o que o seu filho, sua filha, né? Ela, né? Sua filha deseja, o que ela deseja? Você sabe o que ela quer, né? Por que ela procrastina? Às vezes aquilo que o motivo pelo qual ela procrastina é porque aquilo que ela precisa fazer não é atrativo, só que é imposto para ela, na escola. Você precisa estudar, não adianta. Você não vai mudar essa realidade, a gente não vai mudar, a pessoa precisa estudar. Mas ela tem que ver, de alguma maneira, que esse estudo pode trazer algum tipo de benefício para ela, aquela velha lei da recompensa, né? Sim. Das minhas ações serem recompensadas, claro. Agora, dica específica, Leandro pode dar, porque ele tem técnicas mirabolantes.
Técnicas mirabolantes. Na Mas verdade, como as sempre, dicas que eu tenho, quando eu dou, é para autoconhecimento, conhecimento e dicas bem específicas no âmbito da educação. Porque o adolescente ele precisa ver que ele é apoiado. Ele é apoiado, ainda que aquilo que as escolhas deles precisem ser analisadas, pensadas com o pai e mãe, porque ele não tem pleno conhecimento da história do mundo, né? E a gente que é mais velho já sofreu, já deu de cara na parede e tal, a gente tenta transmitir um conhecimento, o adolescente vai querer percorrer um caminho dele, não vai querer percorrer o nosso caminho. Então não adianta a gente falar muito, assim, às vezes ele vai ouvir uma pessoa que nem é de casa, né? Que está lá no YouTube, que está num podcast da vida, e vai ouvir aquela dica, às vezes o pai deu aquela dica 10 vezes, mas porque foi outra pessoa que deu, ele vai seguir, né? E aí tem esse aqui de rebeldia. A gente tem que entender também essa fase, que é uma fase de rebeldia, né? Uma fase que não quer ouvir quem está próximo dele, porque ouvindo, dando razão, ele vai dar um atestado de que ele está errado. Para um adolescente estar errado é a pior coisa do mundo, né? Mas essa dica é você dialogar, consentir em alguns momentos, para você administrar um conflito que existe ali, entre você e seu filho adolescente. Não adianta, né? Não, mas é complicado porque o adolescente, para poder querer, que é como nós estamos falando aqui, ele primeiro tem que querer, né? Então Isso. aí tem que ver o motivo, um propósito, né? Por que vai estudar? Porque eu quero ser médico, por exemplo, sei lá, tem que ter um propósito. Isso. Porque se não tiver propósito nenhum, aí fica difícil a pessoa estudar, né? O que ele quer da vida, né? Você sabe o que ele quer, que ela quer? Tem que entender lá no final, também. Né? É o futuro, né? Que ela quer. E o problema é que a gente não estava falando no começo. As crianças não sabem. Elas não sabem o que quer. Ser médico, ser advogado, sei lá, não quer saber nada, não sabe. Você pergunta, não sei. Por isso que não tem motivação para estudar, não tem motivação para nada. Porque quando você pega, que nem eu, quando eu comecei a estudar a hipnose, eu gostei tanto que isso me motiva a estudar mais sobre a mente. Por isso que eu estudo. É isso que é a motivação, né? Motivo de ação, motivo de ação. Isso. Você quer chegar lá, você quer aprender mais. Porque é isso que dá a vontade, né? De você levantar para você buscar isso na sua vida. Então, as crianças já não têm mais ele não tem esse objetivo, né? Isso é ruim. E eles precisam achar esse motivo. Agora, algumas técnicas simples, cara, que pode ser usado para adultos, tá? Para você quebrar esse padrão, além da respiração, é uma coisa tranquila, é fácil de fazer, porque é tudo quebra de padrão, tá? Quando você tem um hábito, você tem um padrão, você tem um gatilho. Então, quando você tem um gatilho, você pode, nesse momento, quando bate a procrastinação, aquela vontade de não vou fazer, aquela parte interna que fala não vou fazer, se você conscientemente quebrar esse padrão, você consegue sair desse hábito, começa a mudar esse hábito, com qualquer problema emocional, né, Davidson? Agora, tem pessoas que já vi fazer, toda vez que procrastinar, ele tinha que pagar um castigo. Ele botou isso na cabeça. Se eu procrastinar, eu vou pagar um castigo. Qual é o castigo desse cara? Eu vou tomar um banho de água gelada. Ele falou. E ele tinha que cumprir. Então, toda vez que ele procrastinava, banho de água gelada, ele falou, tá vendo? Eu errei agora. Quer dizer, é uma briga interna. Não sei se você percebeu. É uma briga interna. É uma briga interna. Uma técnica, quando eu fiz um treinamento de coaching há uns anos atrás, né? E uma das técnicas era você colocar um elástico no seu pulso. Isso, e dar uma chapuletada. Você dá... tipo assim. É tipo aquela de disciplina, é uma punição, tipo a disciplina dos monges, né? De usar castigar o corpo, né? O cara toma banho gelado, pelo amor de Deus, né? É a mesma coisa, castigar o corpo. Vai, tá vendo, seu trouxa? Isso aí é uma técnica que eu já vi o cara usar, mas eu nunca usei. Mas tem sentido. Eu já. Tem sentido, porque você faz você ficar esperto. Opa, não quero. Porque a mente fala assim, pai, eu não quero. Isso inconscientemente fala, não quero isso, aí a pessoa acaba não procrastinando. Mas mesmo para isso, tem que ter motivação. Tem mesmo para você tem. Não, beleza. Às vezes, nesse caso, a pessoa quer, mas existe aí um padrão emocional involuntário. Um hábito que deixa ela parada. Agora, um adolescente, uma pessoa que está sem perspectiva, não vai adiantar de nada. É o propósito. Tem que achar o propósito. Exatamente. O propósito acho que é o essencial nesses casos.
e não tem motivação, né? Não tem essa motivação para você Não tem. estudar, ou aí acaba procrastinando, né? Agora, tem pessoas que usam músicas que dão mais energia para fazer aquilo que está procrastinando. Você gosta de uma música, você coloca aquela música que dá energia, agora eu vou fazer, e vai e faz, porque aí você forma tipo não é um gatilho, é um apoio, né? Essa música dá energia, então você dá energia, porque às vezes o procrastinador ele não quer gastar energia. Então ele dá energia para fazer, agora eu vou fazer. É que você toma muito café, fica estimulador, fala, agora eu vou fazer, então é isso aí, é a mesma coisa. Dá essa sensação na mente, né? Eu até marquei aqui algumas coisas assim. Agora, uma coisa importante para quem é procrastinador é fazer planejamento. Isso que é importante, que a gente não faz. Aquela regra das 6 coisas. No máximo 6 coisas. Um dia antes você faz na lista que amanhã você vai fazer. As 6 coisas e você tem que cumprir. Porque quando você coloca isso na sua cabeça antes, a sua mente vai querer fazer isso. Então, tudo é um treinamento mental. Entendeu? Tudo um treinamento mental. E também tem aquela regra de 5 minutos. Tem procrastinador que nem começa. Então, se você fala assim, vou fazer 5 minutos disso. E acaba prolongando. Aí o cara entrando. Que nem academia. O cara tem vontade de entrar na academia. Ele quer procrastinar, mas eu vou na academia. Vou ficar 5 minutos lá na esteira. Ele acaba fazendo 1 hora porque já está lá mesmo. Não é assim? Começa? Exatamente. Lê. Eu preciso ler. Eu tenho preguiça. Eu vou ler 2 páginas. 5 minutos. Daqui a pouco ele está lendo meia hora. Exatamente. Assim, eu comecei assim, Lê. A técnica da iniciativa, de começar, né? Tem que começar, tem que fazer, mesmo sem vontade. Vai lá e faz. Mesmo sem vontade. Aí você acaba virando isso num outro hábito. É que na academia, eu falo, vai fazendo, vai fazendo. Se você não consegue, vai fazendo, porque vai virar um hábito. Chega uma hora que você vai no automático. Porque tudo, a nossa mente quer virar automático. Ela quer fazer isso, porque economizar energia. Padronizar. Para padronizar. Então, tem várias técnicas assim, fazer a lista, né? Fazer pequenas metas alcançáveis. Não adianta você fazer uma meta, meu Deus. Pequenas metas, pequenos passos. Amanhã eu vou fazer isso porque eu tenho que chegar até aqui. Porque se às vezes você quer fazer uma coisa muito grande, aí você fala assim, não dá não, preguiça. Aí já começa a procrastinar. É que nem emagrecer. Exato. Vou emagrecer 1 quilo por semana, meio quilo por semana. Ponto. Você fala assim, você não fala, vou perder 30 quilos. Aí, a sua mente fala, nossa, 30 quilos é difícil, hein? É impossível, é difícil. É impossível, não dá. Se você colocar meio quilo por semana, que é muito fácil, de repente, em alguns meses aí, você já pegou os 30 quilos. Então, são dicas, assim, simples, mas para vocês entenderem, para colocar na sua vida, para você evitar essa procrastinação. Adriana aqui, não sabe mesmo, não tem motivação. O mundo da internet é mais legal e interessante. Olha lá, daqui nós estávamos falando da internet. E é mesmo, e de fato não dá nem para negar, né? É prazeroso, é divertido, enfim, a gente não pode nem negar isso. Você dizendo, no campo das sensações, aquilo que um adolescente encontra na internet, que vai distraí-lo, por exemplo, de um tédio de dentro de casa, do tédio de estudar e tal, é muito mais atrativo do que, enfim, pegar um livro para ler. Eu estava, essa semana, né? Eu dei 2 páginas para os alunos lerem, falei, tem que ler isso tudo, professor. Nossa, 2 Não, você lê em 3 minutos, literalmente, porque eram 2 páginas com figuras e tal. Professor, tem que ler isso tudo, 2 páginas, né? Nossa Senhora. Ele sempre fala daquela técnica que é muito boa, que é a técnica Pomodoro. Você estuda 25 para 5, estuda 25 para 5 e tal. Mas não adianta, porque se você já enxerga uma leitura de 2 páginas como algo impossível, tudo é impossível, então não tem como. Mas é complicado mesmo. Aí, gente, quem tem mais pergunta aí, manda um coraçãozinho pra gente, pode fazer pergunta que a gente já tá acabando a live aí. Eu não sei se deu para responder para todo mundo, tem perguntas que a gente não conseguiu responder, mas eu espero que a gente falou agregou na vida de vocês. Não é não, meu grande amigo? E prazer vê-lo de novo, hein? Faz tempo que eu vejo você. Bom, a gente nunca fez live, não, já? Não, né? Primeira vez. Depois de 3 anos. Pode só chamar que a gente tá aí, pô. Porque a gente se formou em 2018, né? Foi 2018. Depois nunca mais. Nunca mais. Junto. Só marcar que a gente vem falar em besteira aí.
Ah, beleza. Vamos qualquer coisa, falar qualquer coisa. Então, gente, ó, vamos terminar a live aí, já deu 1 hora. Obrigado pela audiência aí. Manda um joinha pra gente aí, tira uma foto, vou fazer até tirar uma foto. Faz uma pose aí. Faz a pose. Aí, já tirei aqui meu print, vou postar lá. Quem puder fazer isso pra gente, tira um print e coloca e marca a gente aí, galera. Tamo junto. Valeu, obrigado aí então, meu grande amigo. Tamo junto, vamos lá. Bola pra frente e motivação, propósito de vida, hein, galera? Propósito e sentido, não esqueçam. Tamo junto, Propósito. Leandro. Falou, cara. Valeu aí, cara. Grande Obrigadão. abraço, boa noite. Tchau, Valeu. tchau.